E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar, sabe o quê? Vamos falar sobre o ato institucional número 5, o famoso AI-5. E nós vamos falar dele por quê? Bom, porque por incrível que pareça, nós temos observado em algumas manifestações pedidos por um AI-5, pedidos por um novo AI-5. Bom, eu quero crer, né, que estes pedidos são porque a pessoa desconhece absolutamente o que foi o ato institucional número 5. Então, por isso, ele resolveu gravar esse vídeo para explicar o que foi o AI-5. Nós vamos dar uma olhada no diploma, né, no que foi o texto original do ato institucional número 5, para ver se isso elucida a cabeça de algumas pessoas que estão, né, pedindo esse ato institucional número 5. Eu já adianto a vocês que o ato institucional número 5 é algo que, se eu fosse eleito presidente com 100% dos votos de 100% dos eleitores, vamos imaginar uma eleição para presidente da República, tá? Em que todos os eleitores brasileiros foram lá, todos votaram e todos votaram em mim. E eu virei presidente da República. Nem assim eu concordaria em editar um AI-5 em meu benefício. Então, nem se eu tivesse 100% dos votos de 100% dos eleitores tendo ido votar, eu não consigo conceber a ideia de editar um ato institucional como aquele em meu favor, já que eu seria o presidente. Então, por aí vocês têm uma ideia do quão grotesco é você defender um novo ato institucional número 5. Inclusive, nós vamos ver que a Lei de Segurança Nacional, você pode interpretar ela como algo que pode trazer uma séria dor de cabeça para quem fica defendendo o ato institucional número 5. Mas nós vamos falar disso mais no final, vamos guardar isso pro fim. Então vamos começar dando uma olhada no que foi o AI-5, porque eu quero acreditar, como eu disse, que a maioria das pessoas defende o AI-5 simplesmente porque não conhece, né? Porque nunca leu o texto. Que isso é normal, bastante gente também fala assim, eu não gosto dessa Constituição aí, tá ok? Pois é, nunca leu a Constituição. Vamos começar lendo a Constituição para depois você falar que você não gosta, né? Aí também não dá para fazer o contrário. Com o AI-5 o cara vai, eu quero um novo AI-5. Nunca leu o AI-5. Vamos ler para ver o que vocês conseguem extrair do AI-5, tá? Para ver se tem alguma proporcionalidade ou razoabilidade naquele que é talvez um dos instrumentos mais antidemocráticos que nós tivemos na história do nosso país. Beleza? Então vamos dar uma olhada juntos no texto do ato institucional número 5. Então, pessoal, esse daqui é o ato institucional número 5, o famoso AI-5, né? Que algumas pessoas estão aí tentando defender um novo ato institucional. Olha só, seu texto original, pelo sua exposição de motivos aqui, pelo seu considerando, a gente já começa a ver algumas coisas bem complicadas. Olha só. Primeiro, olha aqui, considerando que a Revolução Brasileira, não vou nem entrar no mérito se é Revolução, se é o golpe, não vou entrar no mérito, mas olha só, olha esse trechinho aqui já, que interessante a gente dar uma olhada. No respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando desse modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional. Olha só, aqui, então, primeira coisa, combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo. Tá, quem é que vai definir o que é a subversão, o que é a ideologia contrária à tradição? Já deixa um negócio extremamente em aberto. É o verdadeiro, né, tentando fazer com que os fins justifiquem os meios. Logo em seguida, tá, a gente rola aqui, considerando o governo da República responsável pela execução daqueles objetivos e pela ordem e segurança, não só não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, ou seja, esse trechinho aqui, ó, tá falando pra gente que você não pode ser contra o governo, tá ok? Se você for contra o governo, você é inimigo. Basicamente é isso que ele trazia pra gente. Por aqui, pelos considerandos, você já sabe que coisa boa não vai vir, né? Então vamos dar uma olhada agora na parte que importa. O ato em si. Olha só. Artigo 2º.
olha o que o artigo 2º traz pra gente, tá? Olha só isso daqui e vejam o que vocês acham disso. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Ou seja, ele está falando que o Presidente da República pode fechar o Legislativo, todos os legislativos, Legislativo Federal, Estadual, Municipal, fechar tudo a hora que ele quiser e só volta quando o presidente chamar de novo. Ou seja, está atribuindo um superpoder gigantesco ao executivo. Até porque a gente sabe que o legislativo, uma das, as suas funções típicas são legislar e fiscalizar. E fiscalizar principalmente quem? Fiscalizar principalmente o executivo. Aí imagina, ó, o legislativo fiscaliza o executivo, mas o executivo pode fechar o legislativo. Não existe, isso daqui é Montesquieu infarta na sua tumba só de pensar. Ele vai morrer pela segunda vez só de ver esse trecho. Não existe, tá? E aí assim, o parágrafo 1º do artigo 2º complementa ainda, né, falando assim, ó: durante o recesso, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas na Constituição. Ou seja, o Executivo fala assim, ó, Legislativo, vocês vão para casa, tá? Fica tranquilo, vocês vão para casa, vão receber a parte fixa dos seus subsídios, tá? Mas eu vou fazer o serviço todo do Executivo e do Legislativo. Basicamente, tá? Um absolutismo. Aqui você tá falando o quê? Você tá falando assim, olha, né? Aquela famosa frase do Luís XIV lá da França: eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu, tá? Por quê? Porque o rei Luís XIV lá na França, ele mesmo se auto-intitulava o Rei Sol, tá? É o absolutismo monárquico em sua plenitude, tá? Então não dá pra gente imaginar um presidente poder ter, imagina um presidente da República poder falar isso. Quem que colocou o povo no Congresso Nacional? Quem que tá lá no Congresso Nacional? Tá por quê? Caiu de paraquedas? Passou um motoqueiro, tô gravando na sacada, passou um motoqueiro, né? Fantástico o barulho dele, mas não tem problema, vamos seguir, assim mesmo. Vocês conseguem imaginar o presidente da República poder fechar o legislativo? Gente, o legislativo, os membros do legislativo, eles estão lá por quê? Porque teve eleição, tá? Tudo bem que tirando no Senado, que é majoritário, no outro sistema é proporcional, mas assim, teve voto. É pelo sistema eleitoral, eles entraram lá por voto. E o presidente entrou como? Por voto. Então assim, o presidente não é mais especial. Não tem como a gente imaginar, conceber em uma democracia o presidente da República ter esse poder. Por quê? Porque o presidente é o escolhido, ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não existe isso, tá? Os três poderes, como a gente sempre fala, tem que o quê? Um limitar o outro, inclusive. Então, esse artigo 2º já mostra uma completa disparidade entre os poderes. O executivo passa a mandar em todo mundo. Mas tudo bem, né? Vamos ver mais coisa. Se você acha que, não, mas isso aqui eu acho que concordo, professor. Se você concorda com isso, vamos mais pra frente, vamos ver mais coisa, tá? Olha só. Tá, vamos pegar por aqui. Artigo 3º. Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Os interventores serão nomeados pelo presidente, etc. Ou seja, não basta o presidente da República poder intervir e fechar todos os legislativos, federal, estadual e municipal. O presidente da República também pode, sem os limites previstos na Constituição, intervir no estado e no município. Esse município, esse estado está indo contra mim, eu vou fechar esse estado aí. Gente, isso não tem o mínimo cabimento, né? A gente pensar nisso em um país que esteja vivendo em uma democracia. Isso aqui não era democracia, tá? Então, o presidente da República tinha um superpoder. Basicamente era presidente da República, mas a gente podia chamar ele de imperador. Que basicamente é isso, tá? Então tá, vamos lá. Mas eu ainda acho que tá, por enquanto não tem nada muito pesado. Então vamos para os próximos. Olha só o artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.
tá? E quem for cassado não vai ter nem substituto para entrar. Ou seja, o presidente, no interesse da revolução, que é ele que, né, vai definir o que é o interesse da revolução, sem limitações da Constituição, ele suspende o direito político de qualquer cidadão por 10 anos e caça mandato eletivo federal. Imagina, o presidente da República poder caçar ou suspender direitos políticos de qualquer cidadão. Ele olha para sua cara e não gosta de você, fala assim, não gosto de você, tá? Para manter a revolução, você não vai poder votar nem ser votado por 10 anos. Me parece extremamente excessivo, né? Completamente ditatorial, é verdadeira ditadura. Por isso que eu falo, o ato institucional número 5 é o verdadeiro ato que mostra o que é uma ditadura, tá? Mostra totalmente o que é uma ditadura. Pode ser muito bem comparado, inclusive, a esse absolutismo lá da França, né? Do Luís XIV. Ah, mas vai só suspender direitos políticos. Não é só suspender direitos políticos. Olha só. A suspensão dos direitos políticos, com base nesse ato, importa simultaneamente. Então, além de poder suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, essa suspensão acaba foro por prerrogativa, acaba direito de votar e ser votado em eleições sindicais, proibição de atividades ou manifestação sobre assuntos de natureza política. Você que gosta do AI-5, né? Com o AI-5 você não pode nem ficar falando de política, tá? Sabe, você que gosta de ficar no Twitter, ficar no Instagram, Facebook, TikTok, sei lá que porra, de qualquer rede social ficar falando de política, então, pois é, não vai poder falar, tá? Só vai poder falar se você falar o que o cara quer ouvir, né? Aí tudo bem, mas que liberdade é essa, que você só pode falar o que o cara gosta? Mas se o Bolsonaro assistir meus vídeos, eu acho que ele não vai gostar do meu vídeo. Então, a aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança, como se não bastasse: suspende direitos políticos, liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. E aí, vocês acham? O que vocês estão achando por enquanto? Me parece uma ditadura? Sim ou com certeza? Sim, com certeza. Isso aqui é tudo típico de ditadura. Então, por isso que não tem o mínimo cabimento a gente pensar, né? Alguém pediu um AI-5 a essa altura do campeonato. Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Além disso, né, o parágrafo 1º, não vou nem sublinhar, mas o ato que decretar a suspensão dos direitos políticos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados. Bom, vou até grifar. Então pode, né, olha lá, fixar restrições a quaisquer outros direitos. E olha que interessante, essas medidas não podem ser apreciadas pelo judiciário. Então o presidente, né, vai lá, o ministro de Estado da Justiça aplica a medida de segurança, essas medidas de segurança, domicílio determinado, liberdade vigiada, suspensão de direitos políticos, e você não pode nem discutir isso na justiça. O judiciário não pode apreciar o ato, tá? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Ah, mas o cidadão de bem, tá? Pelo amor de Deus, tá? Para de pensar. E se outros, né? Nem ninguém pode ter um poder tão grande como esse. Como eu disse no primeiro trecho, nem se eu fosse eleito presidente da República com 100% dos votos e tendo os 100% dos eleitores participado da eleição, ou seja, todo mundo que pode votar no Brasil foi votar e votou em mim, não dá, eu não consigo conceber eu ter esse poder. Tá? E eu não tenho tendência a ser burro, quer dizer, eu não tenho, né? Não tenho tendência a ser burro mesmo, não. Mas assim, não tenho tendência a ser malvado. Mas um poder desse ninguém pode ter. O poder corrompe qualquer um que tivesse tanto poder como esse. Mas tudo bem, vamos lá, né? Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. E o presidente, não só ficam suspensas as garantias, como o presidente poderá, por decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas nesse artigo, assim como empregado de autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, demitir, transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos de vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Então, o presidente da República pode olhar para... Basicamente está falando o quê? O presidente da República pode olhar para qualquer servidor público e falar assim: meu filho, você, ó, está aposentado, ou você está demitido, ou você está sendo removido, você está enchendo o saco aqui, vai lá para Nárnia, encher o saco de lá, tá? Então, né? Bem complicado. Artigo 7º. Presidente da República
em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo fixando o respectivo prazo. Aí, né? Ah, senhor, tá pouco, tá pouco. Olha só, artigo 8º. O presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas, sociedade de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Provada a legitimidade, far-se-á sua restituição. Aí, professor, mas isso é bom, o presidente vai lá decretar o confisco de todo mundo que tem enriquecido ilicitamente. Gente, após investigação, entendam, tá? Quem tem que julgar, condenar, tudo isso existe. Quem tem que fazer isso é o judiciário, não é o presidente. Aqui o presidente da República está trazendo para si todas as funções para ele com o ato institucional número 5. Então, ninguém pode ter tanto poder assim. Tá? Isso daqui é a típica ditadura, é o típico absolutismo que a gente tinha lá atrás. Não existe um negócio desse, não tem como. Isso daqui, mas isso, confiscar bens, confiscar é uma palavra que não dá. O que tem é o quê? Tem que ter devido processo legal, apurar a responsabilidade e ressarcir o erário. E tomar a pena, ir pra cadeia, perdimento de bens, proibição de contrato, tudo aquilo que tem. Mas isso é como? Devido processo legal, judiciário, ministério, todo mundo participando. Tá? Então não dá pra, né? Mas vamos lá. Tá? Olha só. Artigo 10º e artigo 11º. Esses dois são sensacionais, para não dizer o contrário, né? Fica suspensa a garantia de habeas corpus. Suspensa a garantia de habeas corpus quando for crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e economia popular. A pessoa não tem habeas corpus, você vai ficar preso. Tá? Não tem, não é nem assim que não tem habeas corpus, fica suspenso o habeas corpus. No caso de crimes políticos ainda. Tá? Já pensou? Você consegue imaginar isso? Você consegue conceber isso em uma democracia? Jamais, né? Não dá. Tá? E ó, excluem-se, o artigo 11º, né? Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional, bem como seus respectivos efeitos. Basicamente, o ato institucional número 5, então, o que ele faz? Ele dá um superpoder para o presidente. Basicamente é isso. Tá? O presidente pode acabar com o Congresso, acabar com o Legislativo, pode intervir nos estados, intervir no município. O que o presidente faz para preservar né, a revolução, ele fica do jeito que o presidente e o Ministério da Justiça fez, vai ficar feito porque não está sujeito à apreciação judicial. Se você for preso por crime político, contra a segurança nacional, ordem econômica, social, economia popular, por mais que você seja comprovadamente inocente lá no final, você vai ficar preso, muito possivelmente, já que o habeas corpus fica suspenso. Então, assim, é uma série de absurdos, é um absurdo atrás do outro. Isso daqui, basicamente, alguém defender um novo AI-5, é alguém defender o quê? Defender que botar uma coroa de imperador na cabeça. Tá? Então não existe, não tem como, tá? Demos uma olhada no AI-5, certo? Certo. Vamos voltar então para algumas conclusões e para a gente ir lá na Lei de Segurança Nacional rapidinho depois. Então vamos voltar. Então, nós vimos o texto do ato institucional número 5 e assim, eu não preciso nem dizer para vocês que algo nesse sentido seria completamente incompatível com a Constituição Federal de 88, que prega a independência e harmonia entre os três poderes, que tem o papel de cada um desses poderes constituídos muito bem estabelecidos dentro do texto constitucional de 88 e que consagra uma democracia. Então, um novo ato institucional número 5 seria algo absurdo, juridicamente não há o mínimo respaldo, seria absolutamente inconstitucional, aquilo que a gente chama de inconstitucionalidade chapada, né? Que é aquela cristalina, que você bate o olho e já sabe. Então, assim, um novo AI-5 é absolutamente, completamente, 200.000% inconstitucional, tá? Mas não é só só essa questão que a gente tem que levar em consideração. Você que fica defendendo, clamando, né, um novo AI-5, sabia que você pode ter dor de cabeça com isso? Vamos dar uma olhada num diploma legal aqui comigo. Vem comigo, olha só. Olha só,
Para quem não conhece, tá? Essa é a Lei 7.170 de 83, que fala, tá, sobre os crimes contra a segurança nacional. Tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Tá? Olha só. Vamos rolar ela aqui. Tá? E vamos fazer já uma pequena pausa aqui no 17 e no 18. Olha só o que a Lei de Segurança Nacional fala pra gente no artigo 17, primeiro de tudo. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Crime contra a segurança nacional, reclusão de 3 a 15. Então, se você tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, ou se você quiser nomear alguém imperador, tá? E você, para isso, você tentar efetivamente alterar com emprego de violência ou grave ameaça, tá aqui o crime do artigo 17. Tem outro. 18. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Então, esses daqui são aquelas condutas ainda mais radicais, em que você quer com emprego de violência ou ameaça mudar o regime vigente, ou então impedir o livre exercício de qualquer dos poderes. Ah, professor, não, mas a gente só tá passando corrente no WhatsApp aí em favor do AI-5, levando faixa, levando um negócio, levando isso. Então tá, então vamos dar uma olhada no 22 e no 23, tá? Olha só. 22. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Vou ler de novo. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Crime, artigo 22, detenção de 1 a 4. Tá? Pra ficar esperto. Né? Não, professor, mas eu acho que nessa conduta aí não entra, né? A gente não... dependendo, algumas pessoas eu acho que entra aí sim. Mas vamos lá no 23 então. Tá? Olha só aqui. No 23, que interessante. Artigo 23. Incitar a subversão da ordem política ou social, a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais, a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei, reclusão de 1 a 4 anos. Incitar a subversão da ordem política ou social, incitar a animosidade entre as forças armadas, pedir intervenção militar, né? Que a gente já fez um vídeo explicando que não existe intervenção militar constitucional, mas isso pode ser sim encaixado no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional. Inclusive, essa semana, né, teve notícia de que o Procurador-Geral da República pediu uma investigação e que foi autorizada para apurar, né, eventual cometimento dos crimes, tanto do artigo 22 que a gente viu agora há pouco, como do artigo 23 da Lei de Segurança Nacional por algumas pessoas. Então, gente, além de você estar passando vergonha ao defender o ato institucional número 5, passando vergonha por quê? Porque como a gente viu, ele é completamente antidemocrático, você tá querendo coroar o presidente da república, o imperador, né, o chefe da porra toda, ou dar todos os poderes concentrados na mão dele. Além disso, além de você estar passando vergonha de defender isso, você pode estar o quê? Pode estar cometendo um crime contra a segurança nacional. Então, gente, não dá, né? Vamos lá, cá entre nós, tá muito errado, não tá pouco errado não defender o ato institucional número 5, tá? Bom, e aí, para fechar, fica a conclusão, né? Não só o AI-5 foi terrível do ponto de vista da democracia e do ponto de vista das lesões, inúmeras lesões a direitos individuais, para não falar em lesões a direito à vida, né, prática de tortura, tudo que aconteceu na época da ditadura militar. Não é o nosso objetivo se elastecer sobre isso agora, mas a gente sabe que isso infelizmente aconteceu e aconteceu em grande número. Mas o ato institucional número 5 é o típico exemplo de um ato absolutamente ditatorial, é o absolutismo, é você centrar todos os poderes em um cara só, tá? E olha, não dá, como eu disse e repito, nem se eu, tá, resolvesse ser candidato, imagine que eu fosse eleito com 100% dos votos de todo mundo, eu não admitiria editar um AI-5, nem se eu fosse eleito com 100% dos votos e 100% das pessoas quisessem que eu fizesse um AI-5 para dar o poder para mim, nem assim eu sequer mencionaria. Por quê? Porque isso é um absurdo completo.
Tá? Então, esquece essa história de ato institucional, para de defender isso, para de passar vergonha e, principal, cuidado. Cuidado, porque como a gente viu, isso pode ser, inclusive, tipificado como crime. Tá? Já pensou? Uma faixinha que você ficou carregando aí, ó, levar você pra onde? Levar você pra ver o sol nascer, ó, quadrado. Tá bom? Então, gente, fica aí. Espero, como eu disse, né, eu gosto de acreditar no ser humano. Espero que as pessoas que tanto defendem o ato institucional número 5 nunca tenham nem lido o que foi o ato institucional número 5, né? E aí a gente consegue ainda, pelo menos, dar uma colherzinha de chá, tá bom? Mas, ó, vamos parar, beleza? Agora vocês já sabem, não vão passar vergonha, tá bom? Grande abraço, até mais.